Fala, liderança, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de oratória do PAP Cursos Online. Já estamos aqui mais da metade do nosso conteúdo, certo? Faltam algumas aulas ainda e você vai aprender na aula de hoje a importância de você falar com emoção e dicas para potencializar a sua dicção, certo? Vai ser sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Lembrando, é muito importante que você tenha a sua apostila com você para você acompanhar ou a apostila impressa ou um aparelho que você possa acompanhar a sua apostila. E um caderno para anotação, isso é fundamental para que você possa ter melhor entendimento do conteúdo. Vamos lá, preste muita atenção agora. Fale com emoção. Fale sempre com energia, entusiasmo, emoção. Se nós não demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do orador tem influência determinante no processo de conquista dos ouvintes. A emoção que você passa na hora da sua apresentação, ela tem uma influência incrível se as pessoas vão se interessar ou não pela sua palestra. Imagine que eu venho dar aula para você aqui e eu venho da seguinte forma. Fale sempre com energia, entusiasmo, emoção. Se nós não demonstrarmos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? A emoção do orador tem influência determinante no processo da conquista dos ouvintes. Você precisa realmente ter emoção na hora de você falar. Você não pode falar, do nada, assim, sabe? Só falar por falar. Você tem que realmente ter muita emoção. Você tem que realmente mostrar aquilo que você sabe, aquilo que você está sentindo. Imagina eu dessa forma falando para você, você vai daqui a pouco estar dormindo. Eu olho para você assim, você está dormindo aí. Você vai dormir na tela do computador, não só você, mas outras pessoas. Ou então você pode dizer, que professor chato, velho. Já aula chata, aula parada, monótona, eu vou sair daqui. Por quê? Porque eu fico somente no monotone. Então é muito importante que você fale com energia, certo? Energia ela é fundamental. Quando você for falar com as pessoas, tem que falar com energia, você tem que falar com entusiasmo. Você tem que falar de uma forma que as pessoas vejam em você uma pessoa que tem energia, uma pessoa que tem realmente uma vibração positiva. Tem pessoas que são mortos-vivos. Sabe como é um morto-vivo? Fala, oi, bom dia. Olá, tudo bom? Olá, senhor, o que é que eu posso te ajudar? Tudo bem com você? Pelo amor de Deus, tem energia na hora de falar. Às vezes eu falo no telefone, você não vai falar no telefone com seus clientes como você fala com sua namorada, não. Você já viu o casal de namorado conversando no telefone, como é que é? É assim, ó. Oi, amor. Oi, amor. Bom dia, amor. Tudo bom? Saudades. Oh. Você não vai falar dessa forma com... Você tá quase morrendo aqui no telefone com a sua namorada e com o seu namorado. Quando você vai falar com o cliente, como é que você tem que falar? Atendeu o telefone? Olá, bom dia. Com quem eu falo? E aí, seu fulano, tudo bom? Como é que você tá? Cara, um prazer falar com o senhor, viu? Eu gostaria de falar com o senhor o seguinte, você tá com tempo agora pra gente poder conversar sobre o projeto que eu quero te apresentar? Bom, esse projeto é incrível. Olha o tom de voz que eu tô falando aqui. Eu não tô falando, oi senhor, tudo bom? Olá, quem é? Não. Olá, bom dia, tudo bem? Quando eu falo dessa forma, outra pessoa automaticamente já faz também. Opa, bom dia, quem eu falo? A pessoa já vai falar no meu tom. Então, a energia ela é fundamental, tanto por telefone, que você vai ver isso no curso de telemarketing, como também na palestra. Você tem que ter energia. Se eu falasse para você aqui realmente o monotone, sem energia, você realmente não ia prestar atenção. Uma coisa interessante, às vezes eu ministrava aula no PAP, né, quando tem os cursos presenciais nas cidades. Em algumas cidades, quando tem muitos alunos, a gente tem 5 turmas no sábado. Olha só a vida do professor, como é que é? Uma turma de 8 às 10, outra turma de 10 a meio-dia, outra turma de 1 às 3, outra turma de 3 às 5 e outra turma de 6 às 8. 5 turmas, uma atrás da outra. Quando chega no final do dia, como que você vai ter energia para falar? Só realmente na superação. Quando eu começava as primeiras aulas, primeira e segunda aula do dia, beleza, de boa. Eu estava descansado. Quando eu começava à tarde, já estava um pouquinho mais cansado. As últimas 2 turmas da noite eram as mais difíceis. Mas, mesmo eu estando cansado, eu não poderia chegar com cara de morto na sala. Eu não poderia chegar desanimado na sala. Eu não poderia chegar cansado. Ai, como eu estou cansado. Ai, minhas pernas.
Não, pelo contrário, eu podia estar morrendo por dentro. Não ia falar para minha turma que eu estava cansado. Pelo contrário, eles percebiam que eu estava realmente instigado para poder ministrar a aula, realmente enérgico para poder ensinar para eles. É isso que eles querem, entendeu? Não quer saber se eu dei 5 aulas. Eles não querem saber se eu dei o dia todo de aula. Eles querem saber que na aula dele eu esteja top também, assim como eu estava nas outras aulas. Entendeu? Então você, quando é professor, você não vai ficar assim, coitadinho, ai como eu tô cansado. Não, a galera não quer saber se você está cansado. A galera quer que você esteja com energia, com entusiasmo. Isso é fundamental, falar com entusiasmo. Você pode perceber, de vez em quando eu faço algumas análises, né? Tava conversando com Cíntia, minha esposa, a respeito dessas análises de questão de... até no YouTube, as pessoas gostam de assistir vídeos de pessoas que têm o quê? Energia, que passam com entusiasmo. Quando passa empolgação, elas ficam no vídeo do YouTube. Quando assiste um vídeo que a pessoa está falando mais baixinho ali, sem entusiasmo, a pessoa sai fora, não quer assistir. Ninguém quer perder tempo com pessoas que não têm energia, entendeu? Então você precisa ficar ligado nisso. Energia na hora de você falar, se apresentar com as pessoas. Quando falar com seus pais, oi pai, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Oi mãe, bom dia, tudo bem? Energia, fale com entusiasmo, esteja viva, tá? Vai falar com seu cliente, olá senhor, tudo bem? O que é que eu posso lhe ajudar? Segurança na sua fala, segurança na sua voz, energia, certo? Dica para potencializar sua dicção. Em apresentações, procure evitar esforços físicos intensos que podem levar a uma voz ofegante. A respiração é a responsável pela produção da voz. Assim, alterações na voz prejudicam sua apresentação. Eu poderia fazer um esforço muito grande antes de vir fazer uma apresentação em público. Eu vou jogar bola e depois eu vou fazer a minha apresentação. Logo depois, cara, vai ser bem complicado porque eu vou ficar ofegante, cansado. Então, evite ao máximo esses esforços antes de você ir para a apresentação. Mesmo assim, se for o caso, eu já tive caso, por exemplo, chega no sábado de manhã, os alunos vão fazer pagamento, né, para poder assistir a aula. E a gente está lá recebendo pagamento. Aí chega um monte de aluno novato, que a gente tem que pegar umas cadeiras e colocar a cadeira na sala. Aí lá vai eu, que tá eu e a secretária não vai ficar recebendo pagamento, eu deixo ela lá recebendo pagamento e eu vou lá botar as cadeiras na sala, né? E aí eu fico cansado, mas eu tenho que dar aula depois. Beleza, só descansar um pouco, respira lá fora, daqui a pouquinho você entra e dá aula. Se for o caso, você tiver que fazer algum esforço, faz, não tem problema nenhum. Tanto que você não fique falando, ai, como eu estou cansado, né? Isso aí é realmente muito chato. A voz reflete a personalidade e os sentimentos. Se não estiver bem preparada, a voz, por meio de hesitações, pausas, velocidade alterada, pode prejudicar seu discurso, demonstrando insegurança, nervosismo ou despreparo. Então, sua apresentação, você tem que realmente preparar bem sua voz. Olha o que ele fala aqui, ó. Pausas e velocidade alterada. É importante que você entenda a importância de você usar esse processo aí de velocidade e pausas. Poderá prejudicar seu discurso, demonstrando insegurança, nervosismo e despreparo. Então, se você ficar realmente falando velocidade muito mais rápido que o comum, as pessoas vão perceber que você está com a voz alterada. Você pode perceber aqui que normalmente na apresentação, algumas vezes eu falo mais rápido, outras vezes eu falo de uma forma mais lenta. Isso tudo para aprender sua atenção. Você vai ouvir sobre isso, sobre a parte de entonação, certo? Você vai aprender sobre isso. E se você também fala de forma muito baixinha, a pessoa vai sentir que está inseguro. Se tu ficar fazendo muita pausa, demais, em excesso, a pessoa vai poder sentir que você está inseguro ou despreparado. 3. Articule as palavras de forma precisa. Pronuncie sem exageros. É importante você articular bem as palavras, né? Articular bem para que o som da palavra saia corretamente. Se você tem alguma dificuldade em falar algum tipo de palavra, por exemplo, falar o R, falar outras palavras, tem pessoas que têm dificuldade de falar o R, é muito comum isso. Tem um pouquinho da linguinha presa. Então, isso é um exercício que tem que ser feito para que a sua língua se fortaleça. A nossa língua é um músculo, assim como outro músculo. Nós temos o bíceps, tríceps e tudo mais. A nossa língua é um músculo. Esse músculo, se ele for estimulado, você vai conseguir fazer uma articulação melhor dele e, consequentemente, pronunciar melhor as palavras. Uma vez eu contratei um rapaz para trabalhar comigo que ele tinha uma certa dificuldade em se comunicar. Mas eu vi essa dificuldade nele. E eu já fiz após a contratação, eu disse, olha, eu vou te contratar, mas tu vai fazer primeiro umas sessões com a fonoaudióloga, certo? E eu vou pagar e descontar do seu salário. Ele fez, beleza. E aí ele concordou com isso porque ele viu que era uma necessidade dele. E aí ele foi lá, fez as sessões com a fonoaudióloga,
ela disse que poderia melhorar e eu contratei o cara. Porque se ela tivesse dito, Paulo, esse problema dele não vai poder melhorar não. Aí eu não teria contratado. Mas eu acordei com ele que se ele melhorasse, ele iria ser contratado e foi o que aconteceu. Então ele fez umas sessões com ela e ela passou alguns exercícios, inclusive eu vou falar aqui para você uns exercícios que ela passou para ele, que ele fez e melhorou muito realmente a comunicação dele, certo? Mas é importante você entender que se você tem essas travas, é importante procurar um fonoaudiólogo para melhorar. Para facilitar a projeção da voz no ambiente e transparecer energia e clareza, possua um bom apoio respiratório. Realize uma adequada abertura de boca. Use as inflexões, olhe para o ambiente a que se quer projetar a voz. Então, se eu quero falar para o meu público lá atrás, eu não vou ficar falando assim, para que ele possa, que ele entenda lá. Não, eu olho para aquela direção e falo naquela direção. Se eu quero falar para cá, eu vou falar nessa direção. Se eu quero falar para cá, eu vou olhar para cá e vou falar nessa direção. Você precisa se movimentar de acordo para onde você quer direcionar a sua voz. Vamos lá, vamos continuando. Sim, questão da respiração, que ele fala aqui também. Eu posso dar pausas na minha fala e respirar pelo nariz, ou posso já na minha fala respirar. Entendam bem. Aí eu respiro. Certo? Você pode utilizar também essa técnica. Respirar na hora de você, na pausa você respira, ou na própria hora de falar você respira pela boca mesmo. Também tem essa opção. Fale olhando sempre para o público, focalizando pontos na plateia. Direcione sua voz ao ambiente sem precisar gritar. Imagine que você está numa sala de aula e você deve olhar para todas as pessoas da plateia. Nada de ficar focalizando um ponto específico da sala. Vamos mirar somente lá no final, porque todo mundo vai no cara. Deixa de enrolar, tem que olhar no olho das pessoas. E você pode muito bem falar sem gritar. Você não vai falar gritando, mas fala num tom de voz a mais alto para que as pessoas entendam. Isso é muito importante. A entonação provoca um efeito sobre o ouvinte. Sustenta a entonação no agudo quando não quiser ser interrompido. Ao finalizar o pensamento, diminua, mantenha um tom mais grave. As inflexões evitam interpretações ambíguas e tornam o discurso envolvente. Preste muita atenção nisso. A entonação. Imagine que a gente está na sala de aula, você está aqui, e eu estou explicando esse conteúdo. E eu estou lendo aqui para as pessoas, estou lendo, né? Estou explicando. A entonação provoca efeito. Aí, nesse momento, começa a três engraçadinhos conversar lá na ponta. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou dizer, cala a boca aí? Não. Eu vou. Já estou aqui na salinha, estou de boa e eles estão conversando. Aí eu já percebo. E eu estou continuando. A entonação provoca efeito sobre o ouvinte. Aí eu já percebo que ele está conversando agora, eu vou lá. Sustente a entonação no agudo quando não quiser ser interrompido. Ao finalizar o pensamento, diminua, mantenha o tom mais. Então eu estou aumentando meu tom de voz para que esses caras se toquem e parem de conversar. E vou andando para próximo a eles e olhando para eles. Para que de certa forma eles sintam intimidades e parem de conversar. Porque ali quem comanda sou eu. Na sala de aula quem comanda é o professor, não é aluno. Numa palestra, quem comanda é o palestrante, não é aluno, você está no comando. Às vezes tem alguns engraçadinhos que acham que pode ficar conversando, que acham que pode ficar... Não. Agora você precisa ter o quê? Jogo de cintura. Vou ensinar para vocês uma técnica aqui, que eu já utilizei, que não está nem aqui nessa apostila provavelmente, mas eu vou utilizar uma técnica para você. Tem um jogo de cintura o seguinte, eu já peguei, vou dar dois casos para você. Eu já peguei uma turma onde o aluno era muito engraçadinho, toda hora ficava fazendo piadinha e tal. Mas ele era engraçadinho, aqueles alunos engraçadinhos, queria fazer piada. Mas se você souber usar esse tipo de aluno, vai ser bom para você. Por quê? Porque você pode fazer perguntas para ele, fazer coisas engraçadas e ele fazer a galera rir. Entendeu? Então use esse tipo de pessoa que é engraçadinho, porque ele quer chamar a atenção e você pode usá-lo de forma estratégica, fazendo perguntas para ele, dando exemplo com fulano. Vamos supor, fulano é um cara muito desenrolado, dá para perceber que ele é muito desenrolado e tal, que ele gosta de falar. Imagine que ele vai atender um cliente e aí ele faz tal coisa. Então você começa a usar ele como exemplo. Aí você, fulano, o que é que você acha de tal coisa? Você vai perguntando a ele, as pessoas vão começar a se interessar também. Então ele quer chamar a atenção, você vai dar atenção para ele, mas fazendo para que ele traga ele para dentro da aula. Ele vai gostar de você e, consequentemente, vai atrapalhar menos a aula. Outra vez tinha um aluno na cidade de Penedo, cara, que o aluno ele só ia assistir minha aula bêbado.
Ele só ia assistir minha aula à noite, ele tomava uma, depois ele ia assistir minha aula. Aí ele chegava lá, aí dizia, professor, hoje tem sua aula, é bom demais, professor, sua aula. Eu digo, é mesmo? Aí ele começava lá. Aí ele, todo exemplo que eu dava, ele começava a cair na risada e começava a fazer alguma resenha. E ele dizia, professor, essa aula é boa demais, eu venho, só o senhor vai fazer eu vir para essa aula no sábado. E ele é mesmo, eu dava uns exemplos com ele, eu fazia alguma resenha com ele, porque eu não podia dizer, vamos, você tá bem, vaza. Não, ele ficava lá na boa, às vezes ele dava uns comentários e tal, a galera ria, a galera entendia, mas eu não deixava aquilo ali passar. Eu sempre tentei levar muito na esportiva, entendeu? Nunca fui de colocar aluno para fora de aula, para fora da sala, por quê? Porque ali eles me respeitavam. Então você precisa realmente ter o respeito dessa galera que você vai ministrar a sua aula. Pedir a colaboração é fundamental. E, Paulo, se acontecer de uma plateia, uma pessoa ficar sempre de cara feia, balançando a cabeça, tipo que não concordando comigo, o que é que eu faço? Aí você vai fazer a técnica da toalha branca. Qual é essa técnica? Você joga uma toalha por cima dessa pessoa. Não dá atenção para essa pessoa, você não olha para ela, passa por ela, não olha na cara dela, você vai simplesmente ignorar. Isso é uma técnica também que você pode utilizar quando tem algum engraçadinho querendo chamar a atenção demais na sala, que quer atrapalhar a sua aula. Você já dá o corte e já ignora essa pessoa, entendeu? Isso também funciona. Vamos lá. A ênfase da frase deve ser dada à palavra que seja considerada mais importante na mensagem, mas sem exageros. Exemplo, vamos supor, use a entonação, tá? Você percebe que em alguns momentos eu falo mais alto aqui, em outros momentos eu falo mais baixo, de forma mais pausadamente. Às vezes eu aumento a minha velocidade da voz, outras vezes eu diminuo um pouquinho a velocidade da minha voz. Para quê? Tudo isso para aprender a atenção, você tem que aprender isso. Imagine essa frase aqui, eu vou dar uma ênfase no celular, certo? Se você passa muito tempo no seu celular, olha a ênfase que eu dei. Se você passa muito tempo no seu celular, mostra que você é uma pessoa que perde muito tempo da sua vida. Olha que coisa interessante. Eu dei ênfase no celular e muito tempo da sua vida. Certo? Olha a entonação que eu dei nessas palavras, porque eu quero que você fixe isso. Outro exemplo, que eu posso usar a entonação para poder dar mais ênfase. Imagine que eu tenho um produto que eu tenho desconto. Eu posso dar um desconto para ele, está em desconto. Sabe por quanto você vai comprar esse celular? O valor dele é R$4.000, mas ele está por apenas R$2.996. Tá incrível esse valor. Olha a entonação que eu dei. Isso é uma técnica de comunicação. Passo mais certeza, dou ênfase naquilo que eu quero passar para a pessoa. Domine o assunto. Se prepare teatralizando anteriormente. O domínio do assunto fortalece a autoconfiança e evita a hesitação dos famosos brancos. Então, sempre se prepare anteriormente. Domine o seu assunto. Como é que é? Pelo amor de Deus. Teatralizando anteriormente. Então, você encenar na frente do espelho, falar para as pessoas que seus amigos e companheiros. Isso é muito bom, porque as pessoas vão te dar sugestões e você, se fazendo um bom trabalho nisso, né, na hora da apresentação vai ser fichinha para você. Nono, o aquecimento vocal favorece o relaxamento dos músculos responsáveis pela voz e pela mímica facial, transmitindo mais tranquilidade. Existem técnicas para realizar o aquecimento vocal, por exemplo, vibrar a língua e os lábios. Exemplo, pra, pré, pri, pro, pru. Pra, 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 pra. Tra, 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 tra. Isso aqui é um aquecimento. Isso é um aquecimento, tá? Isso é um aquecimento. Parece um cavalo, né? É um aquecimento. Fazer isso é aquecimento. Tudo isso que você faz, essa movimentação. Isso tudo é aquecimento. Aquecimento. É aquecimento, tudo isso. Beleza? Então você pode fazer para vibrar a língua, vibrar os lábios para você aquecer sua voz. E melhora, né? Como eu falei, para você exercitar. A fonoaudióloga passou esse exercício para o Ricardo, que foi a pessoa que eu contratei, que tem esse problema. E ele melhorou muito com relação a isso, sabe? Existe uma distância e um posicionamento adequado para se falar ao microfone. Posicione na distância de um palmo à frente do queixo e transmita a mensagem
em intensidade habitual. Exemplo, tem pessoas que não sabem segurar o microfone na distância adequada. Você nunca vai falar com o microfone aqui, ó, certo? Tem pessoas que colocam aqui, tem pessoas que colocam o microfone aqui. Errado os dois posicionamentos. O ideal é que você coloque mais ou menos uma distância de um palmo aqui, ó, e você fale. Deixa aqui mais ou menos no teu próximo ao peito, certo? Aqui, ó. Tô falando. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, tal? Posso chegar aqui, posso colocar aqui, nessa mais ou menos essa distância, entre aqui e aqui assim, ó, entre um palmo da boca. Ah, Paulo, mas os cantores eles falam assim, tal. Cara, você não vai pegar o microfone, você não vai cantar. Se você for cantar é outra coisa, mas você não vai cantar, você vai fazer uma apresentação. Eles fazem dessa forma porque aqui a voz fica mais grave e eles vão afastando quando eles querem fazer um som meio que... Então eles já vai diminuindo um pouquinho, mas você tem que, ó, microfone nessa distância, certo? Preste atenção também para você não errar. Existe aqueles microfones facial, né, que você coloca aqui, que o microfone fica mais ou menos aqui assim, ó. E aí você também pode utilizar ele se você quiser. Existem vários tipos de microfones faciais, uns mais fininhos, outros mais grossos, e a distância tem que ficar um pouquinho afastada da boca, não pode ficar muito colado não. Certo? Então aqui a gente encerramos mais uma aula do nosso curso de oratória e voltamos na próxima aula para a gente falar sobre modelo, como estruturar a sua apresentação e o que você deve evitar. Fechou? Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima aula.